O que você faria se a pessoa em quem você mais confia te traísse da pior maneira imaginável? Para James Carter, um pai dedicado, descobrir a traição da esposa foi apenas o começo de uma jornada devastadora. Com a confiança da filha em jogo e sua família à beira do colapso, James precisa decidir até onde está disposto a ir para proteger o que mais importa. Mas antes de mergulharmos nessa história fascinante, me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. E se estiverem gostando, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações e não perder nenhum episódio futuro. O ar fresco do outono filtrava-se pela janela entreaberta da cozinha, trazendo consigo o leve aroma de folhas úmidas. James Carter, um marido e pai dedicado, movia-se pela cozinha com uma desenvoltura prática, virando panquecas e preparando café. Aos 42 anos, suas manhãs eram uma rotina reconfortante, um momento para se conectar com sua filha Lily antes que as exigências do dia tomassem conta. Pai, temos xarope de bordo? A voz de Lily ecoou quando ela entrou na sala, com a mochila escolar pendurada em um ombro. Aos 14 anos, ela era a luz da vida de James, seu entusiasmo e sagacidade uma constante fonte de orgulho. Aluna brilhante com amor pela arte, Lily tinha um laço muito forte com o pai, e suas conversas no café da manhã eram frequentemente repletas de risos e histórias. James sorriu, pegando a cauda na despensa. Sempre abastecida para o meu crítico de panquecas favorito. O calor do momento diminuiu um pouco quando Emma, sua esposa, entrou na cozinha. Aos 38 anos, ela se portava com a elegância de alguém que conciliava uma carreira de designer gráfica freelancer, mas, ao longo do último ano, James sentirá um crescente distanciamento entre eles. Seu sorriso, antes radiante, parecia reservado, e sua presença nas refeições em família, cada vez mais rara. Tenho uma reunião cedo hoje, anunciou Emma, servindo-se rapidamente de uma xícara de café. Não me esperem acordados para o jantar. Posso trabalhar até tarde. James assentiu com a cabeça, sua preocupação disfarçada por uma expressão neutra. Outra reunião com um cliente, sim, algo assim, respondeu ela, evitando o olhar dele antes de sair rapidamente pela porta. Enquanto Lily tomava seu café da manhã, comentou casualmente: Mamãe tem viajado muito a trabalho ultimamente, não é? James fez uma pausa, o peso da observação dela se instalando em seu peito. Seus instintos o impeliram a fazer perguntas para as quais ele não tinha certeza se queria respostas. Será que as ausências de Emma escondiam algo mais do que ela estava deixando transparecer? James voltou para casa depois de fazer compras e encontrou a casa estranhamente silenciosa. O zumbido fraco da geladeira era o único som. Enquanto colocava as sacolas de compras no balcão, ele estava prestes a subir as escadas quando seus olhos captaram um brilho familiar na mesa da cozinha. O celular de Emma, esquecido na correria daquela manhã. Ele fez uma pausa, o olhar demorado no dispositivo. Emma era meticulosa, raramente se esquecia de algo. A tela acendeu com uma notificação, chamando sua atenção. A princípio, hesitou, sentindo uma pontada de culpa por sequer considerar o que estava prestes a fazer, mas a curiosidade misturada com inquietação falou mais alto. A mensagem era de alguém chamado Nate. A noite passada foi inesquecível. Mal posso esperar para te ver de novo. As palavras atingiram James como um soco no estômago. Sua mão tremia enquanto ele encarava a tela, o calor da manhã agora substituído por uma sensação fria e angustiante. Ele deslizou o dedo para silenciar a notificação, esperando que fosse um mal-entendido, mas, à medida que rolava a tela, mais mensagens surgiam, cada uma mais condenatória que a anterior. O peito de James apertou. Desesperado por clareza, ele notou uma chamada perdida e uma mensagem de voz do mesmo número. Seu polegar pairou sobre o botão de reprodução, uma parte dele desejando poder desver e desouvir tudo o que estava acontecendo, mas a necessidade de verdade era maior que o medo. Ei, amor, começou a voz, inconfundivelmente casual, mas íntima. Só queria dizer que estou pensando em você. A noite passada foi incrível. Mal posso esperar para repetir em breve. James afundou na cadeira mais próxima, com a mente a mil. Seu mundo, construído sobre confiança e amor, parecia estar desmoronando ao seu redor. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Quem era Nate? E como Emma pôde trair tudo que eles haviam construído juntos? Apesar da raiva e da traição que fervilhavam dentro dele, James sabia de uma coisa com certeza: ele não podia deixar que isso destruísse o mundo de Lily. Ela não merecia carregar o fardo das escolhas da mãe. Ele resolveu protegê-la das consequências, custasse o que custasse. Enquanto colocava o celular de Emma de volta na mesa, a mente de James fervilhava de perguntas.
Seria essa a primeira vez que Emma ultrapassava os limites, ou seria apenas a ponta do iceberg? No dia seguinte à descoberta das mensagens incriminatórias de Emma, James se viu mergulhado em uma névoa de descrença e raiva. A casa parecia diferente, como se a traição tivesse contaminado suas paredes. Mas ele sabia que não podia agir apenas por impulso. Precisava de provas. Não apenas para sua tranquilidade, mas também para proteger Lily e o futuro deles. Naquela noite, depois que Lily foi dormir, James sentou-se à sua mesa com o laptop de Emma. Ela sempre confiara nele implicitamente com seus dispositivos compartilhados, nunca se preocupando com senhas complexas. Ele hesitou por um momento antes de abrir o e-mail dela, uma parte dele esperando não encontrar nada, que tivesse entendido tudo errado. Mas sua esperança durou pouco. A caixa de entrada revelou um quadro condenatório. Confirmações de hotéis para fins de semana em que Emma alegava estar em viagens de trabalho, recibos de jantares luxuosos, degustações de vinho e tratamentos de spa. Ele não tinha notado as despesas porque Emma cuidava da maior parte das finanças da casa. Anexada a um dos e-mails havia uma foto de Emma e Nate em um resort, seus sorrisos radiantes sob o brilho quente do pôr do sol. James cerrou os punhos, o maxilar se contraindo enquanto rolava a tela. As mensagens entre Emma e Nate eram íntimas, repletas de piadas internas, declarações de afeto e planos para futuros encontros. Uma mensagem de Nate se destacou: "Obrigado por usar o seu cartão familiar." Tornou o processo de finalização da compra muito fácil. Seu estômago embrulhou. Emma não estava apenas o traindo emocionalmente, ela estava desviando o dinheiro que eles haviam conquistado com tanto esforço para financiar suas escapadas. O orçamento deles já estava apertado por causa do acampamento de arte que Lily ia participar e dos reparos na casa. Agora James entendia por que Emma estava relutante em falar sobre finanças ultimamente. Quanto mais ele descobria, mais sua determinação se fortalecia. Ele precisava de orientação. Alguém que pudesse ajudá-lo a navegar por essa tempestade sem deixar que ela destruísse tudo pelo que ele havia trabalhado. Na manhã seguinte, James contatou sua irmã Sarah, uma advogada experiente conhecida por seu instinto aguçado e sua postura pragmática. Ao chegar em seu escritório, Sarah o cumprimentou calorosamente, mas sua expressão mudou para preocupação quando James compartilhou o que havia descoberto. Ele espalhou e-mails impressos, capturas de tela e recibos sobre a mesa dela, com a mão tremendo enquanto relatava os acontecimentos. "Isso é ruim", James disse Sarah, folheando os documentos, "mas não é insuperável. Primeiro, você precisa proteger seus bens. Bloqueie as contas conjuntas, transfira seu salário para uma conta separada e documente tudo o que encontrar. Os tribunais não veem com bons olhos esse tipo de má conduta financeira." James assentiu com a cabeça, absorvendo o conselho dela. "E Lily? Como faço para mantê-la fora disso?" Sarah suavizou o tom. "Ela é sua prioridade, e eu entendo isso. Mas a melhor maneira de protegê-la é manter a calma e a compostura. Não deixe Emma perceber que você está de olho nela. Ainda não. Estamos lidando com isso metodicamente. Nos dias seguintes, James seguiu as instruções de Sarah à risca. Criou uma pasta segura para guardar todas as provas que encontrou, desde e-mails a registros financeiros. Verificou as contas conjuntas e ficou estupefacto ao encontrar vários levantamentos que coincidiam com as datas das viagens de Emma. Ela tinha sido metódica em encobrir os seus rastros, mas não o suficiente para escapar ao seu escrutínio. James também contratou um investigador particular por recomendação de Sarah. Alguém discreto que pudesse investigar mais a fundo o relacionamento de Emma e Nate. O investigador confirmou rapidamente o que James já suspeitava: Nate não era apenas um caso passageiro, mas alguém com quem Emma estava saindo há mais de um ano. À medida que as evidências se acumulavam, James sentia uma mistura de tristeza e determinação. Ele havia construído sua vida em torno de Emma e da família, mas agora essa vida parecia um castelo de cartas, prestes a desmoronar. A única coisa que o mantinha firme era Lily. Ele não podia deixar que essa situação o consumisse. Ela precisava que ele fosse forte, que fosse o pai em quem ela pudesse confiar. Certa noite, enquanto ele colocava Lily na cama, ela perguntou inocentemente: "Papai, você está bem? Você parece meio triste ultimamente." James forçou um sorriso, afastando delicadamente os cabelos do rosto dela. "Estou bem, querida. Só estou com muita coisa na cabeça. Mas não se preocupe. Eu tenho tudo sob controle." A confiança que ela depositava nele era ao mesmo tempo reconfortante e um fardo pesado. Quando James apagou a luz e fechou a porta, fez um voto silencioso:
levaria isso até o fim, não importando quão doloroso fosse. Emma havia feito suas escolhas, mas James estava determinado a garantir que o mundo de Lily permanecesse intacto. A questão agora era por quanto tempo ele conseguiria manter a fachada antes que tudo desmoronasse. James logo percebeu que, enquanto seu mundo desmoronava, a vida de Lily precisava permanecer o mais intacta possível. Ela era uma inocente em meio a tudo isso, e ele estava determinado a protegê-la da tempestade que se aproximava. Assim, apesar da turbulência emocional que o consumia, James se dedicou a manter uma sensação de normalidade em casa. Todas as manhãs, preparava o café da manhã como sempre, sorrindo enquanto Lily tagarelava sobre seu último projeto escolar. Um mural que ela estava criando para a próxima feira de arte. James fez questão de participar, fazendo perguntas e oferecendo sugestões, mesmo quando sua mente estava em outro lugar. O tempo que passaram juntos foi como um alívio, um breve momento de paz em meio ao caos. Certa noite, enquanto trabalhavam juntos na sala de jantar, Lily fazia esboços enquanto James separava as contas. Ela hesitou antes de falar. Pai, ela começou suavemente, sem desviar o olhar do seu caderno de desenhos. Você acha que a mamãe está diferente ultimamente? James ficou paralisado, com o coração apertado. O que te faz dizer isso? Lily deu de ombros, com o lápis deslizando distraidamente pela página. Não sei. Ela está sempre ocupada ou no celular, e não parece interessada no meu projeto, mesmo eu tendo tentado mostrá-lo a ela. É como se ela não estivesse mais aqui. As palavras dela a atingiram mais profundamente do que James esperava. Ele estendeu a mão por cima da mesa, colocando-a sobre a dela em um gesto reconfortante. Sua mãe te ama, Lily. Ela só está ocupada com o trabalho. Mas eu prometo. Estou aqui e sempre estarei aqui. Ela sentiu com a cabeça, dando-lhe um pequeno sorriso antes de voltar a desenhar. A determinação de James se fortaleceu. Acontecesse o que acontecesse, ele precisava garantir que Lily se sentisse segura e amada. Entretanto, o comportamento de Emma tornou-se cada vez mais ousado. Ela já não se dava ao trabalho de inventar desculpas elaboradas para as suas ausências. Em vez disso, anunciava casualmente reuniões que se atrasavam ou viagens com pernoite, com explicações, na melhor das hipóteses, pouco disfarçadas. James controlava as suas emoções, desempenhando o papel de marido compreensivo enquanto documentava meticulosamente cada mentira. Numa sexta-feira à noite, Emma preparava-se para mais uma viagem de trabalho. Enquanto arrumava uma mala para passar a noite fora, James encostou-se ao batente da porta, observando-a com uma expressão calma. Grande projeto para este fim de semana? Perguntou ele, fingindo um interesse casual. Emma mal olhou para ele. É prazo apertado. Só volto no domingo à noite. Deve ser muita pressão. Ele continuou, notando como ela evitava contato visual. Posso ajudar em alguma coisa? Ela fez uma pausa, com a mão pairando sobre a mala. Não, está tudo bem. Eu me viro. James assentiu, dando um passo para o lado enquanto ela passava por ele com a mala. Tenha uma boa viagem, disse ele, com a voz firme apesar da raiva que ardia por dentro. Depois que ela saiu, James ficou sentado na sala, encarando a porta por onde ela havia passado. Ele queria gritar, confrontá-la, exigir respostas. Mas agora não era a hora. Lily estava lá em cima, e a última coisa que ele queria era que ela presenciasse uma discussão. Em vez disso, ele canalizou sua frustração para o foco. Ele precisava esperar o momento certo para confrontar Emma, quando tivesse tudo preparado. Por enquanto, sua prioridade era Lily. Protegendo-a da verdade pelo maior tempo possível. Ao apagar as luzes e subir as escadas, James não conseguia se livrar da sensação de que sua paciência estava se esgotando. Por quanto tempo mais ele conseguiria manter essa farsa antes que as mentiras de Emma os consumissem por completo? James sabia que precisava manter a fachada intacta pelo bem de Lily, não importando quanta turbulência fervilhasse por baixo da superfície. Todos os dias, ele usava a máscara de um pai dedicado e atencioso, garantindo que Lily se sentisse amada e apoiada. Ele se envolvia completamente na rotina que compartilhavam, concentrando-se nas necessidades e paixões dela para distraí-la da crescente tensão com Emma. Pai, o que você acha disso? Lily perguntou certa noite, mostrando um desenho colorido para a feira de arte da escola. Seu desenho apresentava uma árvore vibrante, com galhos que se estendiam em intrincados padrões de folhas e símbolos. James se aproximou, com os olhos brilhando. Isso é incrível, Lily. Adoro como os galhos quase contam uma história. Ela sorriu com elogio, as bochechas corando de orgulho.
Eu estava pensando que a árvore poderia representar a família, sabe? Como se todos nós estivéssemos conectados. As palavras impressionaram James. Agridoce e comovente. Ele assentiu, mantendo a voz firme. Acho perfeito. Você é realmente talentosa, Lily. Enquanto trabalhavam lado a lado à mesa de jantar, Lily hesitou antes de falar novamente. Pai, você acha que a mãe tem agido de forma estranha ultimamente? James olhou para ela, com o coração pesado. Por que você pergunta? Lily deu de ombros, deslizando o lápis distraidamente sobre o bloco de desenho. Ela está sempre ocupada ou no celular, e quase não conversa mais comigo. Parece que ela não está aqui. James engoliu em seco, estendendo a mão por cima da mesa para apertar a dela delicadamente. Eu sei que parece assim, querida, mas às vezes os adultos se deixam levar pelas coisas. Só lembre-se de que você é a parte mais importante desta família. Mamãe e eu te amamos muito. Lily assentiu com a cabeça, embora sua expressão permanecesse incerta. Eram momentos como esses que alimentavam a determinação de James. Independentemente do que acontecesse com Emma, ele precisava proteger Lily do peso total do casamento em ruínas. Entretanto, enquanto o comportamento de Emma se tornava cada vez mais audacioso, ela já não tentava disfarçar suas ausências, mencionando casualmente viagens de trabalho de última hora ou jantares com clientes, sem quase nenhum detalhe. James entrava no jogo, mascarando sua suspeita com uma fingida indiferença, enquanto anotava meticulosamente cada mentira e inconsistência. Numa sexta-feira à noite, Emma estava parada na porta da frente com uma mala de viagem a tiracolo. Volto no final do domingo, disse ela com indiferença, evitando o olhar de James. Outro assunto de trabalho, perguntou ele, com um tom deliberadamente neutro. Sim, prazo apertado, ela respondeu, mexendo nervosamente no celular. Não me espere acordado. James assentiu com a cabeça, forçando um leve sorriso. Tenha uma boa viagem. Assim que a porta se fechou atrás dela, James ficou sentado na sala silenciosa, encarando o espaço que ela ocupará momentos antes. Raiva e frustração fervilhavam sob a superfície, mas ele sabia que não podia deixar suas emoções o dominarem. Ainda não. Ele precisava manter o foco, pelo bem de Lily e pelo confronto que estava planejando cuidadosamente. Lá em cima, o riso de Lily ecoava fracamente enquanto ela assistia a um filme em seu quarto. Era um pequeno lembrete do porquê James precisava ser paciente. Por ora, ele tinha que manter o equilíbrio entre descobrir a verdade e proteger sua filha das consequências. Mas, no fundo, ele se perguntava, por quanto tempo conseguiria manter essa frágil fachada antes que a verdade viesse à tona? As semanas de segredo, mentiras e evidências crescentes finalmente chegaram ao limite quando James recebeu um telefonema do detetive particular que havia contratado. Sentado em seu carro do lado de fora da escola de Lily, depois de deixá-la lá, James ouviu atentamente enquanto o detetive detalhava suas descobertas. James, está confirmado, disse o investigador, com tom sombrio. Emma e Nate reservaram um fim de semana no Silverwood Resort. É anunciado como um retiro de luxo, mas não é lugar para uma viagem de negócios. Eles reservaram uma suíte. O check-in amanhã à noite. O aperto de James no volante se intensificou enquanto seu estômago se revirava. O Silverwood Resort era um lugar onde eles sonharam em levar Emma para comemorar um aniversário, na época em que o amor deles parecia inabalável. Agora, era um símbolo da traição dela. Obrigado, James conseguiu dizer, com a voz embargada. Ele encerrou a chamada e ficou sentado em silêncio, o peso daquela última revelação ameaçando esmagá-lo. Seus pensamentos se adensaram. Raiva pelas mentiras descaradas de Emma, tristeza pela vida que construíram juntas, agora por um fio, e desespero pelo impacto que isso inevitavelmente teria sobre Lily. Ao voltar para casa naquela noite, James tentou se concentrar em Lily. Ela estava sentada no balcão da cozinha, rabiscando em seu caderno de desenhos, o rosto radiante enquanto lhe contava sobre o seu dia. Ele forçou um sorriso, ouvindo atentamente e assentindo nos momentos certos, mas sua mente estava em outro lugar. Pai, disse ela de repente, interrompendo seus pensamentos, você anda muito distraído ultimamente. Está tudo bem? A pergunta dela penetrou suas defesas. James respirou fundo, encontrando o olhar curioso dela. Só algumas coisas do trabalho, querida. Nada com que você precise se preocupar. Ela pareceu satisfeita com a resposta e voltou ao seu desenho, mas James sentiu uma pontada de culpa.
Protegê-la da verdade parecia a coisa certa a fazer, mas o peso de seus segredos estava se tornando insuportável. Naquela noite, James ficou acordado na cama, encarando o teto. Imagens de Emma e Nate juntos no resort inundaram sua mente, cada uma como uma punhalada em seu coração. Ele pensou em confrontá-la imediatamente, expondo suas mentiras à luz do dia. Mas sempre que sua raiva explodia, ele pensava em Lily. Lily adorava a mãe, idolatrando-a como uma presença criativa e carinhosa. Destruir essa imagem a devastaria, e James não suportava ver a filha sofrer. Ele se debatia com emoções conflitantes, raiva e sentimento de traição se chocando com seu amor e o desejo de proteger Lily do pior. Na manhã seguinte, Emma estava excepcionalmente alegre enquanto arrumava uma pequena mala. "Vou ficar fora até domingo à noite", anunciou casualmente, dando um beijo na testa de Lily e evitando o olhar de James. "Não se esqueça da feira de arte da Lily no próximo fim de semana. Não se preocupe. Eu resolvo isso", respondeu James, mantendo o tom de voz firme. Ele a viu partir, o carro dela desaparecendo rua abaixo, e sentiu uma onda de raiva. A indiferença dela o magoava tanto quanto a infidelidade. Assim que ela saiu, James voltou para seu escritório em casa, examinando as fotos e os recibos fornecidos pelo investigador. As provas eram inegáveis. Não havia mais espaço para dúvidas. Ele ficou sentado ali, encarando as evidências, tomado por uma tempestade de mágoa, fúria e impotência. Mais tarde naquele dia, Lily juntou-se a ele no escritório, segurando uma pilha de papéis. "Você pode me ajudar com isso? É para minha inscrição na feira de arte." James olhou para ela, com o coração apertado. Ele esboçou um sorriso genuíno, deixando de lado sua angústia por ela. "Claro, querida. Vamos dar uma olhada." Enquanto trabalhavam juntos, James sentiu um lampejo de esperança em meio ao caos. Seu amor por Lily era a única constante, a única coisa pela qual valia a pena lutar. Mas, com a proximidade do fim de semana, James sabia que estava chegando ao seu limite. Por quanto tempo mais conseguiria conter a maré antes que a verdade se tornasse impossível de esconder? James passou os dias que antecederam o confronto preparando tudo meticulosamente. Se a traição de Emma fosse revelada, precisava ser inegável e controlada. Sua prioridade era proteger Lily, garantindo que a verdade não pudesse ser distorcida ou negada. O jantar em família, organizado como uma celebração das conquistas acadêmicas de Lily, proporcionou a oportunidade perfeita. Na noite do jantar, a casa estava repleta de conversas e risos. Os amigos e colegas de Emma confraternizavam, parabenizando Lily por suas conquistas. James circulava pela sala, representando o papel de anfitrião gentil, embora cada sorriso parecesse forçado. Ele lançou um olhar para Emma, que parecia genuinamente à vontade, alheia ao que estava prestes a acontecer. Enquanto os convidados se acomodavam em seus lugares, James se posicionou na cabeceira da mesa. "Antes de comermos, eu queria dedicar um momento para homenagear Lily", começou ele, com a voz firme apesar da tensão que o consumia. "Ela trabalhou incrivelmente duro este ano, e eu não poderia estar mais orgulhoso dela." Lily irradiava alegria enquanto a sala irrompia em aplausos. James sorriu para ela, com o coração ansioso pelo que estava por vir. "Preparei uma pequena apresentação de slides para destacar alguns dos seus momentos mais importantes", continuou ele, diminuindo as luzes e ligando o projetor. A apresentação começou com fotos comoventes da infância de Lily. Seus primeiros passos, férias em família, suas obras de arte ao longo dos anos. A sala se encheu de sorrisos e risos suaves enquanto as imagens eram exibidas. Então, sem aviso prévio, o tom mudou. Um recibo de hotel apareceu na tela, seguido por uma foto íntima de Emma e Nate no Silverwood Resort. Suspiros de espanto ecoaram pela sala enquanto mensagens de texto rolavam pela tela, cada uma mais comprometedora que a anterior. James. A voz de Emma era aguda e desesperada, rompendo o silêncio atônito. "O que você está fazendo?" Ele se virou para encará-la, com uma expressão calma, porém firme. "Acho que está na hora de todos saberem a verdade, Emma. Você mentiu durante meses. Para mim, para nossa família, para Lily. Não posso mais ficar em silêncio." Emma se levantou, o rosto pálido. "Não é o que parece. Aquelas mensagens, elas são tiradas de contexto. Contexto?" A voz de James se elevou, sua compostura vacilando. "Explique as fotos. Os recibos. As viagens que você disse serem a trabalho. Vamos lá, Emma. Explique." A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido fraco do projetor. Emma gaguejou,
incapaz de formular uma defesa coerente. Seus amigos e colegas trocaram olhares inquietos, alguns desviando o olhar em desconforto. O silêncio foi quebrado por um ruído repentino. A cadeira de Lily arrastou-se pelo chão quando ela se levantou abruptamente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela olhava para a mãe. É verdade, sussurrou ela, com a voz trêmula. Lírio, querida, Emma começou. Mas Lily não esperou por uma resposta. Virou-se e correu escada acima, o som da porta batendo ecoando pela casa. James respirou fundo, com o coração pesado. Voltou-se para os convidados atônitos. Acho que está na hora de encerrarmos a noite. Obrigado a todos por terem vindo. Um a um, os convidados foram embora, oferecendo desculpas constrangidas e evitando contato visual. Emma permaneceu imóvel, com lágrimas nos olhos, mas James passou por ela, subindo as escadas para ver como Lily estava. Ele a encontrou encolhida na cama, agarrada a um bichinho de pelúcia que tinha desde bebê. Papai, ela sussurrou, com a voz quase inaudível. Por que isso aconteceu? James sentou-se ao lado dela, acariciando-lhe suavemente o cabelo. Não sei, querida, mas prometo que vamos superar isso. Você não está sozinha. Enquanto Lily chorava baixinho em seus braços, James sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A verdade finalmente viera à tona, mas o preço fora devastador. Agora, tudo o que importava era juntar os cacos. Por ele mesmo e por Lily. As consequências do confronto reverberaram por todas as áreas de suas vidas. Emma, antes confiante e serena, viu seu mundo cuidadosamente construído desmoronar sob seus pés. A notícia de seu caso com Nate se espalhou rapidamente entre seus clientes e colegas, muitos dos quais se distanciaram dela para evitar qualquer associação. Os projetos em que ela estava trabalhando foram abruptamente cancelados e clientes em potencial desistiram de negócios sem explicação. A reputação de Emma como profissional autônoma, confiável e competente, ficou irremediavelmente abalada. A renda estável que ela antes considerava garantida desapareceu, deixando-a lutando para manter ao menos uma aparência de seu antigo estilo de vida. Enquanto isso, James agiu rapidamente para se proteger e proteger Lily. Seguindo o conselho de sua irmã Sarah, ele congelou as contas conjuntas e redirecionou seus pagamentos para uma conta separada. O acesso de Emma às finanças da família foi cortado, forçando-a a confrontar a dura realidade de suas escolhas. Quando James entrou oficialmente com o pedido de divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis, ficou claro para Emma que não havia volta. Para Lily, as consequências foram profundamente pessoais. Ela sempre viu sua mãe como uma luz-guia. Alguém que incentivou sua criatividade e apoiou seus sonhos. Agora essa imagem foi destruída. Certa noite, enquanto James ajudava com seu projeto de arte, Lily quebrou o silêncio. Por que ela fez isso, pai? Perguntou, com a voz trêmula. Por que ela nos machucaria assim? James largou a escova que segurava e se virou para ela, com o coração apertado ao ver a dor em seus olhos. Eu queria ter uma resposta, querida. Às vezes, as pessoas fazem escolhas que magoam aqueles que amam. Mas quero que você saiba que não é sua culpa. Nada disso aconteceu por sua causa. Alguns dias depois, Lily reuniu coragem para confrontar Emma diretamente. Parada na porta do apartamento temporário de sua mãe, ela fez a pergunta que a atormentava. Você sequer pensou em mim quando fez isso? Os olhos de Emma se encheram de lágrimas enquanto ela estendia a mão para Lily, mas a adolescente recuou. Eu confiei em você, disse Lily, com a voz embargada. Mas agora eu nem sei quem você é. Lily escolheu ficar com James, buscando a estabilidade e o amor de que precisava para superar essa fase dolorosa. O vínculo entre eles se fortaleceu à medida que se apoiavam mutuamente, encontrando consolo em momentos compartilhados e apoio mútuo. Enquanto isso, Nate enfrentava seus próprios problemas. Sua esposa, pega de surpresa pela revelação de seu caso extraconjugal, pediu o divórcio quase imediatamente. O escândalo afetou seus negócios, com clientes rescindindo contratos e parceiros rompendo laços. Nate, antes confiante e bem-sucedido, viu sua vida profissional e pessoal desmoronar. Para James, as consequências foram agridoce. Embora não sentisse prazer com o sofrimento de Emma e Nate, não podia negar a sensação de validação ao ver as consequências se desenrolarem. Seu foco permaneceu em Lily e na jornada deles rumo à cura. Juntos, começaram a reconstruir suas vidas, encontrando força um no outro enquanto seguiam em frente, deixando para trás os destroços da traição de Emma. Na sequência da turbulência, James e Lily se apoiaram um no outro mais do que nunca.
A traição que abalou profundamente sua família tornou-se o catalisador para um laço mais forte do que James jamais poderia ter imaginado. Ele se tornou mais do que apenas um pai para Lily. Ele era seu porto seguro emocional, seu confidente e sua fonte inabalável de estabilidade. Para ajudar Lily a lidar com suas emoções, James a incentivou a canalizar sua dor e confusão em sua arte. Eles passavam as noites juntos à mesa de jantar, Lily pintando cenas vívidas que refletiam seus sentimentos enquanto James lhe oferecia apoio silencioso. Isso se tornou um ritual compartilhado, uma nova tradição que os aproximou ainda mais. Pai, você acha que as coisas voltarão ao normal algum dia? Lily perguntou certa noite enquanto trabalhava em uma aquarela. James fez uma pausa, ponderando cuidadosamente suas palavras. Não sei se as coisas voltarão a ser como antes, meu bem, admitiu. Mas sei que construiremos um novo normal. Uma tão boa quanto, ou até melhor. Vamos superar isso juntos. Buscando uma maneira de seguir em frente não apenas para sua família, mas também para sua comunidade, James se dedicou a um novo projeto. Inspirado pelo amor de Lily pela arte e seu desejo de ajudar os outros, ele liderou uma iniciativa para reformar um antigo centro recreativo em seu bairro. O objetivo era transformá-lo em um espaço para jovens, onde eles pudessem explorar sua criatividade e encontrar apoio em momentos difíceis. Lily se encantou imediatamente com a ideia. Quando James perguntou se ela gostaria de contribuir, seus olhos brilharam. E se eu pintasse um mural ali? Sugeriu ela. Algo que mostre como podemos superar as dificuldades. James sorriu, com o coração transbordando de orgulho. Acho que é uma ideia perfeita. Nas semanas seguintes, eles trabalharam lado a lado no centro. James cuidou da logística da reforma, enquanto Lily esboçava os desenhos para o mural. Sua criação final apresentava uma árvore vibrante com raízes profundas e galhos extensos, simbolizando força e crescimento. Quando o mural ficou pronto, James e Lily ficaram juntos admirando a obra finalizada. Você se superou, disse James, com a voz embargada pela emoção. Lily sorriu, com os olhos brilhando. Eu não teria conseguido sem você, pai. Naquele momento, James percebeu que eles não estavam apenas reconstruindo um centro recreativo. Eles estavam reconstruindo suas vidas, mais fortes e conectados do que nunca. Meses após o desentendimento, Emma entrou em contato com James, pedindo para se encontrarem. Apesar de tudo, James concordou, querendo ouvir o que ela tinha a dizer. Eles se sentaram um de frente para o outro em uma cafeteria tranquila, o ar carregado de palavras não ditas. James, começou Emma, com a voz trêmula, eu sei que magoei você e Lily mais do que jamais poderei consertar. Eu só preciso que você saiba o quanto sinto muito. Fiz escolhas terríveis e não espero perdão, mas espero que um dia você possa ver que me arrependo profundamente do que fiz. James ouviu atentamente, com uma expressão calma, porém resoluta. Ele acreditava que o remorso dela era genuíno, mas o pedido de desculpas não podia desfazer o dano. Emma, respondeu ele, com a voz firme, agradeço por dizer isso. De verdade. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que podemos voltar a ser como éramos. Muita coisa aconteceu, e minha prioridade agora é Lily. Emma assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. Eu entendo, sussurrou ela. Para James, foi o desfecho que ele precisava para finalmente se libertar da raiva que o consumiu nas semanas seguintes. James finalizou o divórcio, garantindo que o bem-estar de Lily permanecesse no centro de todas as decisões. Ele obteve a guarda total da filha e tomou a difícil decisão de vender a casa da família. Foi uma despedida agridoce de um lugar repleto de lembranças, mas também marcou o início de um novo capítulo. James e Lily se mudaram para uma casa menor e mais aconchegante nos arredores da cidade. Não era tão grandiosa, mas era acolhedora, convidativa e deles. Enquanto desempacotavam caixas e decoravam o espaço juntos, James sentiu uma sensação de paz. Estavam recomeçando do zero, construindo uma vida alicerçada na confiança, no amor e na esperança no futuro. Com o passar do tempo, Lily começou a brilhar de maneiras que James não via há meses. O projeto do mural no centro juvenil reacendeu sua paixão pela arte. Com o incentivo inabalável de James, ela se dedicou à sua criatividade. Quando sua escola anunciou um concurso de arte, Lily hesitou a princípio, sem ter certeza se estava pronta para expor seu trabalho. Você consegue, Lily, disse James a ela certa noite enquanto ela trabalhava em sua inscrição. Sua arte conta uma história, e isso é algo que ninguém mais consegue fazer como você. Suas palavras ressoaram.
Lily participou da competição com uma obra que retratava uma árvore, com suas raízes entrelaçadas por correntes quebradas. Uma poderosa metáfora para resiliência e renovação. Semanas depois, eles estavam juntos em um auditório lotado quando o nome de Lily foi anunciado como a vencedora. Ela se virou para James, com o rosto iluminado de alegria. Eu consegui, pai, exclamou, abraçando-o com força. Você mereceu, garoto, disse ele, com a voz embargada pelo orgulho. A vitória marcou um ponto de virada na jornada de cura de Lily, provando a ela e para James que eles pudessem superar a dor do passado. Enquanto isso, James encontrou sua própria renovação por meio do projeto do Centro Juvenil. Ele conheceu Olivia, uma professora de arte da escola de Lily que se ofereceu para ajudar nas reformas. Olivia era calorosa, gentil e compartilhava da crença de James no poder da comunidade. Suas conversas, inicialmente centradas no trabalho, começaram a se estender para jantares compartilhados e longas caminhadas. Pela primeira vez em muito tempo, James sentiu uma faísca de esperança. Olivia não tentou substituir o que foi perdido, mas, em vez disso, ajudou ele e Lily a construir algo novo. Uma relação alicerçada na confiança e em valores partilhados. No dia da inauguração oficial do Centro Juvenil, James e Lily estavam juntos diante do mural concluído. Era uma representação vibrante da jornada deles. A árvore que Lily havia imaginado, com seus galhos estendendo-se em direção a um céu brilhante, com figuras menores espalhadas ao redor de sua base, cada uma contribuindo para a força do todo. O centro fervilhava de vida enquanto crianças e pais exploravam um novo espaço, mas para James, o tempo parecia ter parado. Ele colocou a mão no ombro de Lily, contemplando a culminação de seu árduo trabalho. Isso é incrível, Lily, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Você criou algo que vai inspirar muita gente. Lily sorriu, inclinando-se para ele. Nós fizemos isso juntos, pai. Enquanto James contemplava o mural, refletia sobre a jornada que os levará até aquele momento. A traição testara sua família de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado, mas também revelara sua resiliência. Eles enfrentaram a escuridão e, ao fazê-lo, encontraram uma luz que brilhava mais forte do que nunca. James olhou para Olivia, que estava por perto, observando-os com um sorriso afetuoso. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia completo. A dor do passado sempre faria parte da história deles, mas não os definia mais. Juntos, eles haviam construído algo inquebrável. E enquanto estavam diante do mural, James sabia que seus melhores dias ainda estavam por vir.